Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, segunda-feira, 26 de agosto, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra links para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no nosso programa. Também pode enviar suas perguntas, sugestões, esse espaço foi criado para você. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, show de humor no 40º Salão de Piracicaba. A maior mostra da história do Salão de Humor de Piracicaba foi aberta no Engenho Central, juntamente com várias paralelas. Qual é o segredo para o alto astral? Segundo psicóloga, o bom humor permite que a pessoa tenha mais sucesso e mais confiança. Jornal de Piracicaba, demanda por mão de obra qualificada valoriza setor da construção civil. Salários do segmento sofrerão reajustes. Pedreiros, assentadores e azulejistas podem ganhar mais de 6 mil por mês. Nhoquim goleia em Araraquara. Com 2 gols e uma assistência do centroavante Paulo Roberto, titular pela primeira vez, o 15 de Piracicaba derrotou a Ferroviária por 3-0 na Arena da Fonte, em Araraquara, e segue líder do Grupo 2. Confira como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 27 e a mínima aos 15 graus. E a pauta desta semana do programa Opinião Agora é a habitação. Então, após o intervalo, eu converso com Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba, e também com Ricardo Craide, que é presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
De volta ao vivo com o programa Opinião Agora. E a pauta desta semana no programa é habitação. E hoje eu recebo Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba, e também Ricardo Craide, que é presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos. Obrigado, igualmente. Bom, habitação. Eis aí uma questão da nossa cidade que vale a pena ser discutida, porque existe um aquecimento aí do mobiliário, muita gente vindo para a nossa cidade também, precisa ter habitação para esse pessoal. Como é que está hoje a realidade, o crescimento desse segmento no nosso setor? Para nós trabalhadores, a gente está vendo um impacto bastante positivo em relação à oportunidade e também a condição de desenvolver do profissional da atividade da construção civil. A questão de Piracicaba, por ser uma cidade que vem atravessando algumas fronteiras de evolução, né? Nós costumamos dizer assim que Piracicaba era vista como um fim de linha, né? Hoje já não é mais, é uma cidade já modelo, né? E que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para a gente poder dar melhores garantias e melhores condições para os trabalhadores. Ricardo, o sindicato, a associação das construtoras, existe há 2 anos, é isso? Qual foi o objetivo para a criação dessa associação? Bom, a habitação sempre foi um tema muito discutido no Brasil. Nós temos uma falta de habitação muito grande e Piracicaba nós estamos passando por um momento muito bom, tá? Com essas indústrias novas que vieram, acabaram vindo muitas empresas de fora. E com isso nós tivemos muitos problemas trabalhistas. Tá? E a associação nasceu exatamente para isso, para a gente ter uma união das empresas de Piracicaba e região, tá? E a gente poder discutir esses problemas que aconteciam. O sindicato presenciou muito isso, funcionários que vinham de fora, abandonados, e isso acabou trazendo para a cidade um ponto negativo, porque Piracicaba acontece isso, Piracicaba, e aí a gente acabou sentindo isso, que não eram Piracicaba, eram empresas de fora, que vinham, ficavam aqui, construíam a obra, bagunçavam tudo e iam embora. Então, a gente acabou se unindo para poder fortalecer as empresas de Piracicaba e lutar por uma mão de obra melhor e não deixar com que as empresas de fora fizessem qualquer coisa na cidade. Dessa associação fazem parte só construtoras de Piracicaba? Por enquanto só de Piracicaba. Está tendo bastante procura de pessoal de São Pedro, Saltinho. Já tem uma empresa, inclusive, de Saltinho. Eu falei que não, mas tem, que já está associada. Então, nós estamos conseguindo divulgar um pouco melhor e o trabalho está sendo muito bacana. E a gente vê que cada vez mais existe a divulgação de empreendimentos imobiliários e muitas vezes de construtoras que não são do município. Existe uma procura da associação por essas construtoras para alinhar esse trabalho, a realidade do município, que é bem diferente das outras cidades, né? Ainda não. Nós não temos um contato com empresas de fora. Tá? Inclusive, Piracicaba tem muitas. Nós temos 80 construtoras. Então, nem as de Piracicaba nós estamos ainda conseguindo trazer devagarzinho, tá? Esse número está aumentando, nós fazemos reuniões mensais, tá? E esse número vem crescendo mês a mês, conseguimos inclusive chegar nos 2 anos e com bastante avanço. Então eu acho que é um trabalho lento, mas que tem dado bastante resultado. Tem muito trabalho pela frente aí para as construtoras na nossa cidade, aí para o próximo ano, enfim? Tem bastante serviço e acho que Piracicaba ainda vai continuar com o mercado bem aquecido. Existe, claro, altos e baixos. Nós tivemos um início de ano um pouco desaquecido, talvez pelos problemas que nós tivemos na indústria, e acabou trazendo isso para a construção civil. Mas a construção ela não é constante, ela é uma parábola, isso sobe e desce de acordo com... E o mercado vai ditando as regras. Então, nós já sentimos que voltou novamente a crescer. Então, assustou um pouquinho no começo do ano, mas já estamos retomando, já está se encaixando novamente, aí as empresas já estão andando normal novamente. E Milton, então, como a sua experiência aí na construção civil já está acostumado com esses altos e baixos que o Ricardo está falando aqui,
mas como é que anda o mercado de trabalho, mão de obra qualificada para atender essa demanda das construtoras? Veja bem, como o Ricardo colocou em relação à construção do saber, que é um projeto que foi dimensionado para a gente dar alfabetização para os trabalhadores e juntamente para que a gente tivesse a oportunidade de uma formação profissional de peso, que seria a responsabilidade do 5S e do Senai, no tocante que as empresas já têm a contribuição destinada para essa instituição. E caso a gente não tenha esse retorno, então, através do poder público, a gente conseguiu essa primeira parte, que seria o docente, o professor ministrando essas aulas, com material didático e os lanches que as empresas também complementam. E agora nós estamos com o segundo plano do projeto, que é a formação profissional. Então a gente está indo buscando junto ao PlanSeg, que é um plano do governo, inclusive. Nós vamos ter reunião hoje com o poder público local, com o Gabriel, para a gente destinar uma condição, ver como é que a gente pode construir a 4 mãos isso aí, para que esteja menos custo também para o município, para as empresas e para os trabalhadores, através de verba vindo do Poder Federal. Então está desenhado já, a gente já foi atrás dos principais cursos que tem que ser para se encaixar dentro dessa condição de receber essa verba carimbada, para que a gente de fato construa uma realidade permanente para esses trabalhadores, para que aqueles que estão no mercado de trabalho se atualizem, independente da dificuldade que tenha, que a gente já vai diminuindo isso, e aqueles que já estão em andamento no serviço, que tenham oportunidade de também fazer suas melhorias, suas requalificações. Então, esse é o grande desafio para que a gente consiga atender essa demanda, tendo em vista também a colocação do empresário em relação às empresas que vêm de fora para Piracicaba. Entendeu? Então, esse contato que ainda não tem sido feito com a ASCOP, a Associação das Construtoras, mas tem feito com o sindicato. No tocante do quê? Porque em Piracicaba nós pagamos um salário superior ao estado todo de São Paulo. O nosso piso salarial, ele sobrepõe o piso que a gente, inclusive, assina a negociação com o Sinduscom, que é o sindicato patronal, no qual alguns empresários são ligados, mas aqui eles entenderam que com esses avanços, com essas discussões de grupo, a gente tem condição de criar coisas mais favoráveis aos trabalhadores. Então foi importantíssimo a construção da ASCOP, que os empresários se debruçaram junto para falar assim, o que nós vamos fazer? Vamos resolver, porque essa imagem de Piracicaba junto aos trabalhadores tem sido abalada pelos altos índices de acidente e pelas condições das áreas de vivência, que os alojamentos intempestivos, então as empresas locais não contratam muita mão de obra de fora. Então quem está criando o problema para o trabalhador? E aí a gente sentou junto para ver, direcionar, e hoje tem feito certo equilíbrio, as empresas vêm de fora, elas pagam o mesmo salário no tocante de que forma? Elas dão como um abono para o trabalhador no período que ele continuar na cidade fazendo obra, para que ele não receba diferente das empresas de Piracicaba o valor de salário. Então a gente construiu essa comunicação, essa realidade, e por isso que a gente tem avançado mais nas propostas de benefício aos trabalhadores. A gente mostrou uma das matérias aí do Jornal de Piracicaba que tratou essa questão da oferta, da demanda, profissionais que saem da construção civil para a indústria. Como é que está essa realidade hoje e por que isso acontece, Milton? Quer dizer, foi o que eu falei, quando a crise se estabelece na indústria, o caminho mais rápido e mais fácil para o trabalhador da indústria é o setor da construção civil, porque as exigências são menores em relação à condição de formação que estão toda. Então, esse trabalhador da indústria já tem uma certa qualificação, já tem uma certa experiência de mercado, independente que a atividade seja muito diferente, mas é mais fácil de assimilar o da construção civil. Então, ele usa como aeroporto. Então, ele vem, a hora que a indústria resolver o problema dela, ele volta, ele não fica. Então, hoje está fazendo um processo um pouco inverso. Pelas exigências da indústria em relação aos profissionais, tem trabalhador saindo da indústria e vindo para a construção civil, que também tem uma certa exigência, mas para ele atender isso é muito mais fácil, até para ele atingir salários diferentes, com menos exigência. Então, esse êxito tem sido ao contrário. Não é mais o trabalhador com aquela ansiedade de ir lá para a indústria por causa das condições mais favoráveis. Hoje a construção civil está em pé de igualdade. Nós já temos resolvido nosso café da manhã, nosso lanche da tarde, nossos ambientes de trabalho.
Então, estamos superando essa dificuldade que o trabalhador tinha. Que a gente sempre costuma dizer para os trabalhadores, nós temos uma roupa suja, mas nossa mão é limpa. Nós somos trabalhadores e construímos. Hoje existe essa situação negativa de que nós somos analfabetos, nós não temos formação profissional, mas moram embaixo do que nós construímos. Então se dá um pouco de oportunidade para nós, que nós somos capazes. Só precisa ter oportunidade. Certamente. E, Ricardo, essa instabilidade, como o Milton colocou, que quando a indústria vai bem, o trabalhador vai para a indústria, quando a indústria vai mal, ele vem para a construção civil. Vocês sentem essa dificuldade nas construtoras? Sim. E hoje, com esse aumento, com esse ganho salarial que nós tivemos, isso diminuiu um pouco. O funcionário da indústria que vem para a construção, a primeira abertura que tinha na indústria, ele retornava. Hoje não. Como o salário é praticamente o mesmo, ou ele tem condição de ganhar muito mais na construção, por produtividade, por vários aspectos da construção, ele tem ficado. Tá? E isso é uma coisa muito positiva para nós, porque a gente perdia muito mesmo. Inclusive, eu perdia muito funcionário para cana. Isso já não tem mais. Por quê? O cortador, eles iam para a cana porque eles faturavam bastante, apesar do período pequeno, às vezes 2, 3 meses, e aí eles retomavam na construção. Hoje não. Hoje eles não saem mais, porque hoje o nosso salário, ele já é competitivo, e ele conseguiu enxergar que ele trabalhando o ano todo, ele tem férias, ele tem 13º, que é um benefício para ele. Então, nós paramos, isso já uns 4 anos, que eu não tenho mais essa evasão deles irem para a cana. Isso já parou. E para a indústria também. Os que vêm, a não ser que ele seja muito qualificado, específico de uma máquina e tal, ele retorna. Senão ele tem ficado na construção, por causa do salário hoje ser bem competitivo. A questão dos benefícios antes era um ponto questionado pelos trabalhadores e que motivava essa saída da construção civil para a indústria. Como que está essa questão hoje com relação aos benefícios oferecidos pelo setor? Veja bem, essa questão que nós temos ainda que correr bastante para superar, falta muito pouco, que é o convênio médico integral para os trabalhadores e sua família, mesmo que isso tenha um custo para o trabalhador, porque as empresas dão convênio médico hoje ligado à indústria, que é o SECONS, é o Serviço Social da Indústria, os empresários pagam o serviço, e em horário comercial o trabalhador tem acesso à necessidade que ele precisa. Mas a gente está buscando amadurecer essa discussão para que cada empresa mantenha o seu convênio particular com os seus trabalhadores e alimentação no local de trabalho, porque a empresa tem 3 opções: ou ela dá alimentação no local de trabalho, ou ela dá uma cesta básica de 36 quilos, ou ela dá um ticket de R$17 ou um cartão de 200. Então ela tem essas 3 opções. Então tem empresa que já supera, já dá as 3 coisas, ou dá as 2 coisas, isso tudo depende da realidade dela. Então na construção civil as outras coisas a gente já superou, as outras categorias, mas ainda nós estamos construindo, através desse novo comportamento, a possibilidade de que também seja na íntegra esses benefícios também. E nesse momento, há muita vaga a ser preenchida no setor, meu? 115 profissionais aí, estamos precisando de currículo no sindicato lá, de eletricista, hidráulico, eletricista também residencial. Temos 50 vagas para tapeceiros, nós estamos aí com uma concorrência grande aí da empresa de imóveis. Então, as pessoas que quiserem uma oportunidade no setor, que busca aí uma condição legal de salário, pode vir para a construção civil, leva o currículo no sindicato, Rua José Pedro de Almeida, 295, tem a oportunidade aberta lá, e a gente também controlando e salvaguardando todos os direitos para que sejam respeitados e garantidos. Essa demanda de 115 vagas aí, ofertas de trabalho esperando por trabalhadores, vocês acreditam que existe uma deficiência no incentivo para o primeiro emprego nessa categoria? Há uma discussão que até que o presidente Ricardo aqui, a gente está debatendo antes da gente entrar para a discussão, mas nós temos que discutir o menor no trabalho, no mercado de trabalho. Nós tivemos 16 anos não dá, tem menino de 15 anos que é mais forte que eu. E não dá mais, a gente está vendo as atrocidades que estão acontecendo
no nosso país, né? Em relação a essa questão, é a molecada querendo trabalhar e a lei impedindo, por conta de algumas coisas que o passado não dava essa condição de fato. Eu acho que a construção civil foi um setor que machucou muita gente por falta de responsabilidade e certos controles, mas hoje já superou muito. Eu acho que cabe dentro da olaria, dá para trabalhar assim, dentro da construção civil dá para trabalhar assim, entendeu? Porque se o Cisco tem lá todas as questões de mecanismo de ser controlado, é importante cobrar responsabilidade. Mas nós temos que discutir esse mercado de trabalho, a deficiência, a falta de mão de obra, e essa molecada sem destino, porque a Javista não tem nenhum local adequado que os eduque, o que dê condição para eles crescerem um pouco mais. É muita pouca oportunidade. Porque na construção civil, não se chama de menor aprendiz, porque na construção não pode ser menor. Tem que ser acima de 18. Aí já começa esse primeiro bloqueio. Depois tem a exigência, para ele se enquadrar dentro do aprendiz, ele teria que ter, no mínimo, estar cursando o ginásio. Difícil. Você tem uma pessoa com 18 anos, cursando o ginásio, que queira vir para a construção civil. Então, tem algumas barreiras que têm que ser tiradas. Isso que o Milton falou. Eu acho que a idade, acho que 16 anos, você pode votar, você tem um monte de regalias, eu acho que pode também trabalhar. São pessoas que já estão praticamente adultas, num físico, né, um porte físico já acho que suficiente para poder trabalhar na construção também, e você acaba tirando um pouco as pessoas da rua, que eu acho que fica ocioso. De 15 a 18 anos ele não pode entrar para trabalhar, mas ele é uma pessoa formada, então seria interessante se a gente conseguisse que a partir de 16 anos trazer a pessoa para trabalhar. Eu acho que é mais importante ele estar trabalhando do que estar na rua. Eu acho que a gente consegue educar melhor, né? Com esse trabalho que a gente tem feito aí. Nós estamos tendo caso de procuras de mães e pais desesperados, dizendo assim, eu assino como responsável que ele vai estar trabalhando e eu que quero que ele esteja trabalhando. Mas a lei não fala isso, infelizmente. A lei, ela coloca alguns limites, mas não vai na casa do cidadão cuidar da família do cidadão. Então tem que começar a rever certas coisas, certos projetos, certas medidas que precisam ser mudadas, precisam ser alteradas. A gente sabe que, infelizmente, como se diz assim, a moda, que o filho do pobre é o que vai sofrer, mas a gente já sofre, independente seja pobre ou seja rico. Já tem aquela responsabilidade da própria vida. Então por que não ter uma oportunidade então para poder trilhar? Do que ficar em 16 a 18, são quantos anos para construir tanta coisa boa ou ruim nesse período? E a gente está vendo que as coisas não estão prevalecendo. Uma pena, né? Uma pena. Mas, Milton, a gente está falando aqui do emprego na construção civil, com carteira assinada e tudo mais. Não existe também aqueles trabalhadores de 16 a 18 anos que acabam indo para o setor de maneira informal? Como que existe um controle sobre isso? Então, aí o controle social, né? Aí tem muitos profissionais trabalhando. Até que teve reportagem recentemente do Globo Repórter, que até o Celeste Piracicaba apareceu dando declarações lá em relação ao prejuízo do menor no mercado de trabalho. Mas aí, se ele não vai para uma via legal, pela ilegal vai acontecer mais atrocidades. Entendeu? Então, se tiver uma forma de controle mais diferenciada, eu acredito que a lei tem que ser mudada. A gente tem que insistir que as coisas deem, porque naquele tempo as crianças eram mais mirradinhas, vamos dizer assim, né? As oportunidades de alimentação. Hoje é tudo mais desenvolvido. E até as tecnologias estão a dispor de limitar certos riscos. Então, se tiver boa vontade para fazer uma sociedade melhor, né? Para que os pais, as mães não fiquem tão preocupados, desesperados, porque tem que ir lá ganhar o pão todo dia e não tem onde deixar o filho, nem com quem deixar, e aí o mundo toma conta. E existe um debate com a administração pública nesse sentido? Como que então, nós estamos lançando o desafio aqui, inclusive, né, porque eu tinha conversado com o meu assessorista de imprensa, Wanderlei São Paulo, que a gente gostaria de fazer a provocação em relação a essa discussão com o poder público, dizer, que as empresas necessitando, né, e vendo as coisas caminhar de um jeito mais difícil. Né? Essas pessoas têm uma cabeça mais fresca para poder até aprender rápido algumas questões. Né? Então, acho que nós precisamos, de fato, fazer essa provocação. E eu, inclusive, por estar na federação a nível de Estado, estou pedindo ao meu presidente para que faça
uma provocação de debate a nível de Congresso Nacional. Que nós temos vários representantes, né, das centrais e de outros segmentos que podem estar lá chamando o governo, mas um debate, uma discussão nesse nível. Tem muitas coisas que já estão no Congresso que demandavam esse tipo de discussão e que ficaram arquivados, né, que pode ser até retomado, não precisa ser nada novo, não. A gente não quer reinventar a roda, só quer dizer que a estrada melhorou, então dá para pôr ela no chão. E nós temos pedidos também de funcionários nossos que gostariam de trazer o filho, para tirar o filho da rua, porque ele sabe que enquanto ele está trabalhando, o filho dele está na rua. E é difícil, porque eles acabam saindo da escola e ficam na rua. Sim. E eles pedem para que eles venham trabalhar, mas infelizmente a gente não pode contratar com menos de 18 anos. E aí ele aprende que é muito mais gostoso você ficar na rua do que você ir trabalhar quando ele tem 18, 19 anos. Aí já entrou no caminho errado. Aí fica mais difícil de você trazer. Nós estamos tentando. Tá? Eu tenho alguns filhos de trabalhadores que a gente tem tentado resgatar. Tem alguns que vêm, mas não ficam. Lógico, a vida na rua é muito mais fácil. E se a gente conseguisse trazer ele com 16 anos, eu acho que talvez facilitaria bastante conseguir segurá-lo. Então a gente tem apelos de pais aí pedindo para que o filho venha trabalhar, que é muito melhor estar ao lado do pai trabalhando numa empresa do que estar na rua e sendo levado para um lado para o outro, fica difícil o controle para eles. Bom, nós vamos dar um tempinho no nosso bate-papo, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora. E a pauta desta semana é a habitação. Hoje eu recebo Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba, e também Ricardo Craide, que é o presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba. Bom, há pouco nós falávamos sobre a condição do trabalhador, a demanda, a falta de qualificação, enfim. Isso tudo gera um custo adicional aí para quem pretende comprar primeiro imóvel ou adquirir um novo imóvel? Gera, realmente isso, a falta de mão de obra, você tem que aumentar o salário para você poder segurar os bons profissionais.
E isso acaba gerando um aumento do custo do metro quadrado da construção. Tá? Inclusive essa reportagem que teve no jornal dizendo de profissionais que ganham muito mais, na verdade não é que eles ganham muito mais, ele tem que trabalhar mais para isso. Então ele é um bom profissional, tá? E isso acaba, ele tem uma produção muito boa, uma produtividade muito boa, e ele acaba se destacando o salário dele, porque ele ganha, vamos dizer, por metro. Tá? E por que você acaba sobrecarregando esse funcionário? Pela falta de bons profissionais. Então, como tem pouco, você acaba sobrecarregando alguns profissionais, para ele é bom, ele vai ter um salário muito melhor no final do mês. Tendo que trabalhar numa carga horária um pouquinho maior, às vezes até final de semana, para poder atingir esse salário, não consegue fazer isso no período normal. Tá? Ele está trabalhando bem mais, mas isso devido à falta de mão de obra qualificada. Tá? E isso acaba encarecendo também o custo do metro quadrado da mão de obra, né? Da construção. E Milton, essa ampliação do período de trabalho também é uma preocupação do sindicato, já que a gente tem aí os riscos, né, da obra? Veja bem, o que o Ricardo aborda em relação à produção e à produtividade foi um dos limitadores que nós discutimos o projeto Lei 10.101, que é o projeto que se trata na lei dos resultados ou nos lucros e resultados. Então existe um valor quantitativo e qualitativo em relação à produção e aos limites para que as pessoas possam atingir. Então as empresas equilibraram essa responsabilidade e que nem foi dito que de fato alguns se destacam e correm um pouco mais e aí ele consegue ultrapassar até aqueles limites lá que são destinados. E aí é onde ele acaba sendo beneficiado. Mas a gente tem controlado, vigiado, acompanhado para que evite, porque antes era tarefa. Tarefa é uma nocividade tanto para um quanto para o outro, né? Porque a tarefa ela destina um valor específico para um momento específico no qual ali você não tem controle de limite. Então tem que acabar, acabou até 10 horas, você recebe tanto, o cara vai lá e se arrebenta. Aí no outro dia você não sabe quais são os resultados. E aí o que ocorria com a empresa? E o dia que ela não tinha essa tarefa disponível, aí existia também uma dificuldade do trabalhador ganhar, daí ele também buscava outras alternativas. Então é melhor que você quantifique, qualifique, coloque limite, do que se deixe solto, porque daí o trabalhador vai provocar necessidade para a empresa. Então a gente também não quis esse tipo de tratamento na relação capital-trabalho. E a gente identificamos isso, já fomos chamando as empresas e falamos, vocês estão dando dinheiro bom de forma errada, no qual você não traz retorno, você acaba também, o dia que não tiver, eles vão achar. Sim. Né? Então, por isso que foi legal essa discussão, essa construção de grupo, para que a gente consiga atender as demandas habitacionais da cidade, né? Que as pessoas tenham oportunidade de ganhar, as empresas também de produzir, o lucro não é pecado, mas também tem que ter limite e regra. Segurança. Né? Segurança. Ricardo, você como representante aí da Construtoras, Piracicaba ainda tem bastante espaço para crescer? Tem, Piracicaba está recebendo muita gente de fora, então empresas que estão chegando têm a necessidade, estão trazendo diretores, família, então eu acho que Piracicaba tem ainda um espaço para crescer. E uma coisa que está acontecendo, que isso é muito bacana para nós, empresários da construção, funcionários nossos já estão adquirindo o seu primeiro apartamento nesse plano Minha Casa Minha Vida, então já está cabendo no bolso deles, e isso você acaba tendo uma qualidade de vida melhor para eles. Então está saindo aluguel, vários já conseguiram construir a sua própria casa. E os que não conseguiram comprar o terreno e construir a casa, estão participando já do primeiro apartamento. Isso é muito bom. Tá? Então, não só do pessoal que está vindo de fora, mas também a primeira moradia dos próprios funcionários da construção civil, ele está conseguindo pagar essa prestação. Então, isso é muito bom. Com essa melhora que nós tivemos no salário do profissional, ele está conseguindo morar melhor, isso acaba dando uma educação melhor para os filhos, ele vem trabalhar com uma disposição melhor. Mas Piracicaba tem sim, tem espaço para crescer e eu acho que nós temos espaço tanto de áreas para crescer como a população. Eu acho que nós temos uma falta de moradia ainda bem grande.
A gente vê que a gente vê bairros já da periferia com prédios, né? Crescimento aí horizontal e vertical dessa forma, também indo para os bairros, prédios para os bairros. Isso é uma tendência daqui para frente, é uma discussão que existe dentro da associação? Então, esse é o caso desse projeto Minha Casa e Minha Vida, se verticalizou, são prédios de 4 andares, TR+3, sem elevador, ou até de 7 andares com elevador, um pouquinho mais caro. E isso primeiro, a segurança, né, que realmente vamos dizer, um assunto delicado, né, e você morando num prédio, você tem uma segurança melhor do seu patrimônio e da família, então isso acabou virando uma tendência, ele sai para trabalhar com uma tranquilidade que ele vai voltar e vai estar tudo ok. E por outro lado, em custo também, porque ele está dividindo isso com outras pessoas, ele não teria condição de comprar o terreno, fazer a casa, iria demorar muito, ele já pega um financiamento e está facilitando muito no sistema vertical. Então, acho que moradias horizontais tem, mas diminuiu. Acho que a tendência verticalizou, até por uma questão de custo e de espaço do terreno. Você acaba colocando mais imóveis dentro do mesmo terreno com um custo relativamente baixo. Então, eu acho que essa tendência vai se manter, inclusive, na periferia. A gente costuma dizer, né, que são os condomínios fechados da classe baixa. Né? Exato. A gente também está aprendendo a se organizar como comunidade, morar em... Eu costumava dizer que há uns 5, 6 anos atrás, a gente ia nos canteiros de obra e ainda a gente via aquela pilha de bicicleta, né? Uma atrás do outro. Hoje a gente já vê moto, carros. Os trabalhadores estão aprendendo a destinar bem a sua economia, estão dando um pouco mais de dignidade para a sua família, para os seus filhos. Então, essa tendência de verticalizar, desses espaços serem ocupados de uma forma bem melhor, isso para a gente também é uma grande oportunidade em relação até à questão de logística educacional, né, de convivência de grupo. E a sociedade precisa disso. Então, Piracicaba, nesse ponto de vista e o que tem feito para as comunidades mais a rebalde em relação às estruturas de moradia, essa questão toda, tem tido um exemplo em relação a esse comportamento. Então, é importante que as pessoas tenham essa oportunidade à disposição. Né? Sim. Você está colocando aqui a questão da infraestrutura, né, Milton? Infraestrutura. Você sente essa mudança, esse benefício que a administração pública dá para que as construtoras consigam expandir? Sim, nós tivemos um crescimento dos bairros. Hoje, o plano diretor, você é obrigado a lançar qualquer condomínio horizontal ou vertical com água, esgoto, iluminação, asfalto. Então isso traz, tá, uma qualidade de vida melhor. E isso que o Milton colocou é muito oportuno. As pessoas não gostavam muito de morar em coletividade. Ele queria ter a casinha dele sozinho. Hoje não. Hoje ele mora num prédio, no caso, a gente falou da construção vertical, ele tem uma piscina, ele tem uma quadra, ele tem um playground com segurança. E ele aprendeu a viver em coletividade, que era uma coisa meio bicho do mato e tal. Hoje não, hoje ele tem essa... Como canteiro de obra, ele senta na mesa para almoçar junto, perdeu-se aquela vergonha de comer escondidinho num canto, ele acabou vendo que esse convívio é muito bom. E ele está trazendo isso para a família dele. Né? Então isso realmente, e a prefeitura, o poder público tem dado essa infraestrutura e tem cobrado isso do empreendedor para que você dê o mínimo água, esgoto, asfalto e pavimentação. Então você não tem mais aqueles bairros desestruturados, jogando esgoto no rio. Eu acho que isso acabou melhorando bastante. Muda bastante. Os dois colocaram essa questão da relação de convívio, né? Que é uma mudança, uma necessidade de mudança de comportamento para viver em coletividade. As pessoas estão acostumadas a viver na sua casinha, com espaço para o seu churrasquinho. As construtoras hoje se preocupam, uma pauta dentro das construtoras, ter esse espaço que proporcione esse convívio fora das paredes do apartamento especificamente? Sim, isso é uma coisa muito discutida e, aliás, é um apelo de venda. Quando você vai fazer um empreendimento, se você não tiver um atrativo, fica difícil de você vender esse produto. Tá? Então as pessoas estão procurando isso. Hoje se fala muito em varanda gourmet, até em padrão simples. Ele quer uma churrasqueirinha, ele quer convidar um amigo,
Então, é uma coisa que já está fazendo parte do dia a dia, até da classe baixa. Você dá, no mínimo, essa infraestrutura ou essa estrutura para que ele viva em coletividade, com bastante gente. Isso, e se não tiver no empreendimento, fica até difícil a venda. Difícil vender. E para o trabalhador, ao inverso, para o comprador do empreendimento, isso também trouxe impacto positivo. Porque antes, para esquentar a marmita, era espiriteira. Aquela latinha de sardinha, aquela latinha de tomate, cortava no meio, colocava álcool e se comia debaixo do saco de cimento, ou embaixo do tijolo. Então, com a questão da área de vivência, sendo uma questão obrigatória para o trabalhador comer na coletividade, isso trouxe também o respeito e uma mudança no comportamento. Né, que a gente falou de questão de vivência, porque a gente lembra da infância da gente, né, que tinha muitos apartheid, né, quem tinha mais, quem tinha menos, e era difícil até de você infiltrar na conversa. E hoje já não tem menos, né, você vê que tem menos agressão em relação a esse tipo de convívio entre as famílias. Né, que eu tenho mais, você tem menos. Então, hoje tem oportunidade para todo mundo. E a partir do momento depende da escolha das pessoas em relação ao que quer construir para si. O que é melhor. Então, as empresas falam assim, a gente fala para os nossos trabalhadores, nós não somos refém do mercado de trabalho mais. Nós temos liberdade de escolha. Então, não fique trabalhando por uma empresa que não respeita o seu direito e a sua qualidade de vida. Porque a sociedade também não está comprando mais. Se não tiver um atrativo, um espaço diferenciado, e também ver quem que está construindo, como está construindo. Então, a exigência do mercado com a OSHAS, com a ISO, com todas essas certificações, tem trazido mais responsabilidade no tocante de como se constrói esse empreendimento. O trabalhador tem contato, ele tem conhecimento daquilo que ele está manuseando, se isso aí tem nocividade de risco para a saúde ou não. Porque a gente vê que tem prédios que estão construídos recentemente e já estão descascando a sua parede, já tem umidade infiltrando, recentemente construído. Então, só que o cliente não tem essa garantia. Só que ele já investiu o seu dinheiro, não tem como fazer diferente agora. Então, é importante ver essa qualidade, porque às vezes o custo, por ser um pouco mais alto, mas é por conta dessa segurança também. E que também eu acredito que seja entendida até por quem vai comprar um imóvel. A questão da responsabilidade social da construtora é questionada por quem vai comprar um empreendimento? Não, é assim. É bastante, hoje é muito bem discutido isso aí. É isso que o Milton colocou. Você trata hoje o funcionário como a empresa não existe sem o funcionário. Então, não só o empreendimento pronto, tá? Mas a área de vivência hoje, você dá uma qualidade para o trabalhador muito boa, tá? E quem está comprando também. Olha toda o nome da empresa, quantos anos você tem de mercado, a qualidade que ela oferece depois do produto pronto, se ele não vai deteriorar em 1 ano, 2 anos. Isso é uma coisa que é questionada. Eu digo assim, a qualidade mesmo de trabalho, porque as pessoas não são mais tolerantes a relações de trabalho escravo ou de exploração, enfim. As pessoas questionam a relação de trabalho que a empresa tem com o operário da obra. O comprador não. Tá. O comprador não chega nesse... Esse é o trabalho... Não, ele não quer saber, ele quer o produto, analisar o produto. Esse é um trabalho que a gente tem conversado bastante, as COP, junto com o sindicato. Tá? Isso a gente tem feito muito. Tá? Tem discutido bastante, tem trazido as empresas para poder colocar cada uma dentro do seu papel e o mínimo que a gente pode fazer para colaborar para que isso não aconteça. Nós tivemos um problema em Piracicaba, de uma empresa de fora. Milton acompanhou muito de perto isso. Tá? Trabalho escravo, uma empresa grande, e foi se enquadrado, foi feito todo um acordo de conduta, tá? Um compromisso de conduta, e as COP não é função nossa, mas a gente tem tentado divulgar isso para que isso não aconteça. Tá? Para trazer isso para assim, bem público, para que o trabalhador, se acontecer, tente sair dessa situação e divulgue isso, para que a gente possa aí tentar deixar com que isso não aconteça. Deixa eu até aproveitar nessa conversa que, como a gente é referência em algumas ações a nível nacional dentro de Piracicaba, que nós temos um Celeste que tem ganhado prêmio em relação a isso, né, o comportamento, e a gente se organizou em grupo justamente porque nós estávamos preocupados a chegar nesses níveis.
de que a sociedade começasse a apontar as condições das empresas da cidade em relação assim, mas eles matam os trabalhadores, nós vamos comprar isso? Essa é a colocação que eu gostaria de chegar. A população não... Ela não teve acesso aos dados, mas se isso acontecer, seria ruim para todos. Então, quando a gente começou a ter um impacto negativo de muitas empresas de fora e muitos problemas relacionados ao direito do trabalhador, vamos sentar e pôr a bola no chão e vamos ver o que a gente vai fazer. Vai ficar tomando multa? Vai ficar trazendo demanda, gerando prejuízo para o trabalhador? Sendo que vocês perdem dinheiro com isso, não é muito mais saudável investir, fazer as coisas certas? Aí vem a responsabilidade que chamou todo mundo para conversar, e por isso nós estamos num nível muito elevado de discussão. Nós chegamos a esse ponto de dizer assim que o comprador vai querer saber se o trabalhador comeu marmita azeda lá. Não precisa disso, porque as empresas estão num nível de responsabilidade bastante elevado. Então isso foi um excelente passo, acho que um dos avanços maiores em relação à discussão de grupo entre o capital e o trabalho foi esse avanço no respeito mínimo do que a legislação dá para o trabalhador. E isso foi a nossa surpresa maior, foi o quê? Foi que os empresários avançaram, falaram assim, vamos fazer mais, que dá para a gente melhorar. Então isso foi importante. Porque isso é um ganho para todos, tá? Todo mundo ganha. Você tratando bem, você ganha na produção, você ganha na velocidade de obra, você ganha no custo final do empreendimento. Então, conseguiu-se enxergar isso, tá? Que você tratando bem o funcionário, o retorno é maior do que um funcionário afastado, do que esse funcionário doente, ou por um acidente, ou por doença, e esse custo é maior. Ele não está produzindo nada e está custando. Então, você tratando bem, alimentando bem, dando o mínimo de higiene, você tem esse funcionário saudável, e isso é melhor para todos. Exatamente. E essa fala do Ricardo deixa mais feliz ainda. Quando ele fala alimentando bem, senão que nós vamos avançar e o trabalhador tem alimentação no local de trabalho. Refeitório. Ricardo, está fazendo promessas ao vivo aqui. Nós estamos construindo. Vamos devagarzinho. Nós estamos construindo. Tem que melhorar. Tem que melhorar bastante, cada vez mais. Certamente. Com esse patamar que a construção civil em Piracicaba chegou, que vocês estão colocando, existe aí uma surpresa quando uma empresa chega de outro estado, porque eu acho que no estado de São Paulo já está mais conhecida, né, essa realidade para as outras cidades, mas de outros estados, do trabalhador, da própria construtora, como é que eles reagem com essa realidade que é vivenciada aqui? Acredito que hoje já não é mais um susto que nem era no início. Né? Que chegava aqui, primeira coisa, já se estabelecia, fazia depois ia ver o que ia acontecer. Hoje as empresas ou procuram as cópias, ou procuram o sindicato, para ver quais são as relações aqui, para poder se estabelecer de uma forma já coerente, porque a notícia corre. Nós temos os veículos de imprensa da cidade que têm acompanhado todo o trabalho do projeto, né, da construção, e as fiscalizações pela demanda do Ministério do Trabalho, pela demanda do Centro de Referência ao Trabalhador, tem sido muito coerente, muito responsável nas aplicações das penalidades. Então as empresas não querem mais correr o risco. Então o trabalhador se sente amparado quando ele chega aqui, porque ele sabe que tem alguma coisa que vai prevalecer, então pelo menos minimamente seus direitos estão assegurados. E porque tem vários locais do estado, da região, que ainda tem certas dificuldades. Inclusive aqui mesmo, dentro da cidade, às vezes você pega trabalhadores trabalhando sem registro de carteira, sem equipamento de segurança, então ainda existem algumas relações precárias. Mas esses daí estão assumindo em correr esse risco, porque eles conhecem o trabalho, conhecem a responsabilidade que tem. Aí tem pessoa que prefere correr o risco. Diminuiu bastante. Ele vê que existe uma organização. Exatamente. Entendeu? Que não é, vem, faz o que quer, contrata com o salário que quer, isso que a gente falou. Não, existe o mínimo, ele vai ter que se enquadrar dentro do mínimo da cidade. Então eu acho que hoje Piracicaba é uma referência, tem muito para se fazer, mas eu acho que ela está bem organizada e a gente está conseguindo fazer esse trabalho para poder, quem está chegando de fora, saber que existe uma organização. Bacana. Milton, eu não poderia deixar de perguntar com relação ao acidente ali do anel viário. Nós vimos aí nas últimas semanas que teve a reconstituição do que aconteceu ali daquela tragédia no novo anel viário, onde 5 funcionários vieram a falecer, né? Como é que está o andamento dessa investigação? Veja bem, nós fomos intimados a fazer declarações no distrito lá também sobre a questão do acidente.
Está sendo feita a apuração criminal, policial que tem que ser feita. Até agora a gente não tem notícia de coisas, de alguma novidade, né? Mas aí está declarado de fato e de direito tudo o que a gente estava falando aqui, né? Em relação à direção da construção do trabalho. E se nós não tivéssemos tido, né, sido responsável no tocante quando chegou essa obra de grande porte na cidade, nós estávamos sendo alinhavados lá também como ponto negativo, porque cabe ao Sindicato dos Trabalhadores preservar e organizar os trabalhadores. Então essa parte nós tínhamos feito. Nós tínhamos 3 notificações com essa empresa, começou em dezembro, depois nós fomos em fevereiro, que quando quebrou a treliça lá, e depois nós voltamos, né, em abril. E aí, por a nossa infeliz surpresa, uma tragédia anunciada, né, por causa de responsabilidades aí de tempo de execução do serviço, acabou não fazendo uma avaliação mais completa do processo profissional. E por que nós fizemos a declaração em relação à engenharia do processo? Porque caiu o pilar inteiro. Então, a ponte norte, quando ela balançou 72 centímetros, alguém tinha que ter feito alguma coisa. Não sei quem, mas alguém tinha que ter feito alguma coisa. Ela balançou, então ela não estava fixa. E nós estamos falando de um pilar único, dentro de uma estrutura com água, e que se ele se movimentou, criou rachadura, entra, a água vai, e tem outro aqui sozinho, na mesma direção, eu não sei qual é o projeto. E aí, esse voltou, mas o outro não voltou. Então, por isso que fica dessa forma, né? Se for 5 vidas aí, e empresas que também já têm uma habilidade, 40 anos de construção, essa questão toda, mas, né, até quando a gente passa pelo tempo da vida, a gente tem que tomar cuidado, né? Com certas orientações. Então, não importa o tempo de experiência, importa a responsabilidade de atitude na hora de se ver um procedimento inadequado ou então que não condiz com a realidade de um certo projeto. Então, a gente está esperando o final dessa desfecho aí e dizer que tivemos uma notícia infeliz de que os trabalhadores acabaram tendo os dias descontados no final do recebimento, né, que foi uma declaração que o secretário de Relação aí do Estado, Medeiros, falou que não ia ter prejuízo nos salários, e não sei se a gente, né, ligando lá, se eles fizeram, que eu estou esperando a ligação dos trabalhadores, ver se eles recompuseram o valor dos salários, tendo em vista que não foi culpa dos trabalhadores. Então não haveria de ter prejuízo algum no bolso dele, né? Então estou esperando ver essa resposta aí, mas se isso tivesse, a gente tem que, né, lamentar mais uma vez que sempre sobra para a pessoa que tem, né, cooperado mais e tendo menor resposta. Bom, como você disse mesmo, né, uma tragédia anunciada onde o sindicato já havia aí atuado, né? Bom, o nosso programa vai chegando ao final. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês e esse esclarecimento, bate-papo que vocês se dispuseram a fazer aqui no programa. Bom, obrigado. Nós temos que agradecer essa divulgação do trabalho que a gente tem feito em Piracicaba e em conjunto, que eu acho que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então eu acho que essa relação, esse retorno que nós temos, isso é muito importante. Eu acho que todo mundo devia usar isso como um exemplo, né? A união faz a força. Sim. E os órgãos se conversando, eu acho que a gente consegue, é bom para todos. Todo mundo tem a ganhar com isso. Exatamente. Eu tenho a grata satisfação de, no período desse mandato que estou dentro do sindicato, a construir uma nova realidade para o trabalhador e estar tendo essa oportunidade muito grande em poder conviver com os empresários do setor e dizendo que nós somos parte dessa construção. A nossa atividade já fala, nós estamos construindo. E por que não construir relações mais saudáveis, condições mais tranquilas, mais factíveis e retorno melhores? Entendeu? Então, a partir do momento que o Ricardo assumiu a Ascope, né, com essa visão bastante empreendedora e para frente, que nós temos que projetar a nossa cidade, nossas relações de 30 anos para frente, né, porque a gente, se quiser chegar, vai ter que fazer muita coisa, mas se chegar, chega bem, né, e se não chegar, pelo menos traçar caminhos. E eu estou muito feliz com os resultados que os trabalhadores têm tido colhido em relação a isso. Agradecer ao Ricardo, que é uma relação de muita satisfação. Os trabalhadores agradecem
e acho que as empresas merecem o respeito dos trabalhadores da mesma forma, a vice-versa, a recíproca é verdadeira. Que bom. Mas antes a gente não pode encerrar sem dizer aí como é que o trabalhador que está nos vendo faz para entrar aí para esse setor que tem 115 vagas disponíveis nesse momento, né? Ó, o trabalhador liga no sindicato 3437-1333 ou 3437-1500. 5100. Então, é pegar essa oportunidade. Então, leva a carteira, a documentação, a gente expõe o currículo dele no momento lá, não tem dificuldade, mas aproveite a oportunidade. Né? A gente costuma dizer que quem quer faz, quem não quer cria problema. Né? E a gente vai ter problema na vida, então é melhor a gente começar a pular os desafios. Qual que é o endereço lá do sindicato? Rua José Pinto de Almeida, 295. Próxima à Escola Prudente de Moraes. Tá facinho. Se você busca aí uma oportunidade na área, tá aí. É só comparecer lá no sindicato e ver o que ele pode oferecer para você. Muito obrigada, então, por terem participado mais uma vez do nosso programa. Excelente tarde para vocês. Igualmente. Até a próxima. Obrigado. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.